sou Imaginável e bem-vindos a mais um vídeo. Scar é o meu vilão favorito dentre todos os filmes da Disney. Dentre todas as animações, na verdade. Ele é metódico, egoísta e cruel a ponto de matar o seu próprio irmão. Mas hoje nós vamos analisar o Rei Leão de uma forma diferente. Eu acabei de falar diferente. Nós vamos observar a história de O Rei Leão pelo ponto de vista do Scar. Desde a origem da sua cicatriz mostrada lá nos livros até a herança que ele deixou após a sua morte. E talvez você perceba que sim, ele era um leão cruel e egoísta, mas além disso não ter sido à toa, talvez ele não seja o único vilão da história. Ou seja, já se inscreve aí no canal clicando nesse botão vermelho aí embaixo. Vamos chegar aos 600 mil inscritos, porque hoje o bagulho vai ficar doido. Pois é, quem é inscrito antigo aqui do canal já sabe que eu já fiz um vídeo sobre o passado do Scar. Só que sinceramente eu me arrependo um pouco daquele vídeo. Quer dizer, não me arrependo, ele tem 1.300.000 visualizações. Mas tem um pouquinho de coisa errada ali, não informações erradas, mas algo que eu poderia adicionar. Primeiro que eu editei o vídeo de uma forma bizarra e parece que eu tô falando mega rápido, as pessoas tiveram que ver o vídeo umas 3 ou 4 vezes pra entender a história toda. E segundo que eu falei aí de uma teoria da internet, mas eu não dei muito a minha opinião, então ficou meio... Era o meu segundo vídeo, eu tenho muito orgulho do alcance que ele teve e do interesse que as pessoas tinham sobre ele, mas eu quero fazer um outro vídeo. Afinal, o Scar é o meu vilão favorito e ele merece um vídeo melhor. Obviamente eu não tô copiando o meu próprio vídeo, eu tenho coisa pra adicionar nessa história que eu não falei naquele vídeo, então se você assistiu aquele vídeo, não importa porque você vai ter coisa a mais aqui. Mas vamos parar de enrolar. A Tale of Two Brothers, um conto de dois irmãos. Esse aí, pra quem não sabe, é um dos vídeos oficiais, cuida dessa palavra bem, oficiais da Disney sobre o Rei Leão. Os livros basicamente contavam algumas aventuras do primeiro filhote do Simba, o Kopa. Pois é, o Simba, você juntando todas as mídias aí, ele já teve 3 filhotes, o Kopa, a Kiara e o Kion. Tem link aqui na descrição ou então aqui em cima no card pra você assistir a história do Kopa e, enfim, toda essa bagunça que é o universo do Rei Leão. O que importa aqui é que esse livro é um livro oficial da Disney, o que significa que tudo que acontece nele, a Disney foi lá e passou a caneta embaixo, ou seja, ela confirmou. E nesse livro, A Tale of Two Brothers, nós temos como foco principal a história de como o Scar conseguiu a sua cicatriz na adolescência. Porque o Rafiki queria dar uma lição de egoísmo para o jovem Kopa. Pelo menos do ponto de vista dele. Basicamente foi o seguinte, pra começar, uma parada que quando eu li pela primeira vez explodiu a minha cabeça é saber que o nome do Scar na verdade era Taka. O que faz todo sentido, porque ninguém nasce com o nome de algo que vai acontecer depois, porque Scar em inglês é cicatriz. Como é que o pai dele ia saber que ele ia sofrer uma cicatriz pra dar o nome do filho de Scar? Ele não sabia, porque o nome dele era Taka. E não faz essa piada, pelo amor de Deus. Enfim, o Taka era um dos filhotes do rei Arrad com a rainha Uru. O outro filho era obviamente o Mufasa. Bom, o Arrad escolheu o Mufasa para ser o seu sucessor no trono das terras do reino. Isso deixou o Scar um pouco irritado, ele queria muito ser o rei. Então, junto com os únicos seres vivos que eram amigos do Scar, as hienas, ele bolou um plano para poder tirar o Mufasa da jogada. Primeiro porque ele tentou matar o Mufasa com uma cobra, o que foi meio bizarro, mas o Rafiki foi lá e acabou com tudo. Então o Scar começou a pensar em uma forma de humilhar o Mufasa, fazer o reino inteiro pensar que ele é incapaz de ser um rei. As terras do reino estavam passando naquela época por uma seca terrível. Então o Scar, que na época se chamava Taka, mostrou para o Mufasa o único lago que ainda não havia secado. O Mufasa foi correndo para ver qual era desse lago, só que lá nesse lago havia um búfalo chamado Buma. Taka contou para o búfalo que o rei Arrad os mandou ali para matá-lo. O búfalo ficou muito irritado e partiu para cima do Mufasa e começou a correr atrás dele. O Taka começou a rir de tudo escondido ali no canto, só que ele não percebeu que existiam mais 3 búfalos no local e os 3 pensavam que o Taka estava ali para matá-los. Então os 3 partiram para cima dele e um deles cortou o olho dele, formando ali a famosa cicatriz que a gente conhece. Bom, depois de um tempo o rei Arrad chegou e acabou com toda a confusão. E depois de saber toda a verdade, ele disse para seu filho Taka que aquela cicatriz iria servir como lição para ele. Sempre que ele olhasse o seu reflexo em qualquer lugar, ele iria lembrar o quão imaturo e irresponsável ele foi naquele dia. O Taka, segundo o Rafiki, entendeu a lição do pai e ele mesmo resolveu se apelidar de Scar. Cicatriz. Ainda bem que não traduziram isso, porque ia ficar ridículo. Agora ele era o Scar, o príncipe rejeitado e marcado para sempre das terras do reino. Só que, sinceramente, por mais que seja uma história oficial, eu acho ela estranha demais. Porque assim, o livro é oficial, mas nada impede que o Rafiki, que é um grande malandro, esteja simplesmente alterando ali o passado para poder dar uma lição pro Kopa. Porque tudo isso é na perspectiva do Rafiki. A história real, entre aspas, em que eu acredito, é quase uma fanfic de O Rei Leão.
Só que eu acho que ela faz tanto sentido e ela é tão realista que eu coloco na minha cabeça como se fosse a história real da origem do Scar. Porque primeiro, eu não acho que o Scar faria isso, reconheceria o próprio erro e se apelidaria de Scar. Quê? E na história do Rafiki é dito que o Scar aprendeu a história e seguiu como um bom leão. Que bom leão, depois ele matou o Mufasa, velho. Eu sei que toda a história é contada pelo lado vencedor, então pode ter ocorrido sim algum tipo de manipulação nela. Ok, o que eu vou falar aqui agora é uma invenção, tá bom? É uma história inventada por alguém da internet. O autor é completamente desconhecido porque ela tá há muito tempo circulando aí pela internet, então eu não faço ideia quem seja. Enfim, a questão é a seguinte, o rei Arrad, ele é um rei muito rígido. Isso não é inventado, isso é um fato. Todas as histórias em que ele é mencionado, dá pra entender que ele foi bem rígido e muito radical. Ele não era um vilão, um leão maligno, não. Ele era simplesmente linha dura. Do tipo que se ele tivesse que banir o próprio filho, ele baniria sem pena nenhuma. E também ele era um leão muito forte, ele tinha um porte físico bem grande. E agora vamos começar a parte aqui, né, que o carinha lá inventou, que é o seguinte, existiam diversos reinos ali na savana. Não diversos, talvez uns 3 ou 4. Então os animais não sabiam muito bem quem que eles obedeciam, se era o reino de lá, o reino de cá, o reino dali das quantas, cada um tinha uma regra diferente, enfim. Pra poder simplificar as coisas, eles fizeram uma reunião de reis e pegaram um príncipe de um reino e uma princesa de outro reino, os dois maiores reinos. Com os dois casados, agora nós temos um único reino que fica na Pedra do Reino. O que acontece é que esse é um casamento arranjado e a Uru não gostava muito do Arrad. Eles tiveram 2 filhos e o Arrad sempre deu mais atenção ao Mufasa, que parecia ser um leão bem mais forte, e a Uru dava mais atenção ao Scar, ao Taka. Arrad tratava Mufasa e Taka com muito rigor para que um dia ele pudesse decidir quem seria o novo rei. Só que o Taka era muito mais intelectual, ele puxou a mãe dele, então ele não queria muito saber de violência e de nada do tipo. Mufasa era bem forte e bruto, ele lembrava bastante o Arrad. Por isso ele foi escolhido para ser o novo rei. Além de ser bem parecido com seu pai, ele fazia tudo certinho e o Scar era bem mais desleixado. O Taka era amigo das hienas, isso aí nunca foi explicado. Eu acredito que seja porque elas eram rejeitadas, assim como ele. Mufasa era a favor da ordem, assim como seu pai, o rei Arrad, e a ordem era hienas de um lado e todos os outros animais do mundo do outro lado. E quando Mufasa viu o Taka indo lá pro cemitério de elefantes encontrar as hienas, ele foi direto lá dedurar pro seu pai. A intenção do Mufasa era proteger o irmão, porque ele foi doutrinado ali pelo seu pai a manter sempre a ordem. Mas o Arrad, por algum motivo, odiava as hienas. Ele só podia odiar as hienas, porque pra segregar dessa forma é meio bizarro. Na verdade, o motivo mesmo é porque ele dizia que elas caçavam por prazer, que elas brincavam com a comida. O que não deixa de ser verdade. Bom, o Arrad, quando ficou sabendo disso, foi lá, buscou o Taka, trouxe ele pra Pedra do Reino e deu um tapa na cara dele pra dar uma lição nele. A intenção, obviamente, não era machucar o seu próprio filho, mas ele estava muito irritado e acabou deixando uma cicatriz no olho dele com a sua unha. O Arrad, meio arrependido, mas ainda assim querendo manter a ordem, falou que essa cicatriz iria lembrar o Scar do dia em que ele desobedeceu seu pai. O Arrad foi lá e deu o apelido de Scar pro Taka e agora ele deveria se chamar assim pra sempre, pra ele lembrar das mentiras que ele contou para o seu próprio pai. Seu pecado marcado no seu olho e no seu nome. Só que o Arrad, por ser bem violento, brigava com a Uru de vez em quando porque ela realmente não gostava muito dele. Mas dessa vez foi demais, o cara deu um tapa no rosto do filho dela e tirou sangue. Ah não, ela foi pra cima do Arrad tirar satisfações e ele deu um tapa na cara dela, não arrancou sangue, mas ela ficou muito irritada e pulou pra cima dele. Só que nisso que ela pulou pra cima dele, ele abaixou pra se defender e ela voou lá pra baixo da Pedra do Rei e acabou morrendo. O Taka, que agora iria se chamar Scar, como eu falei, era muito apegado à sua mãe e ele não ia deixar isso barato. Arrad pediu para seus filhos para que não contassem para o resto das leoas do bando o que havia acontecido ali. Mufasa obviamente estava muito triste pela morte da sua mãe, mas ele disse que não contaria para o resto das leoas se o Arrad aceitasse ser banido para sempre das terras do reino. O Arrad concordou e foi embora, mas obviamente o Scar não deixaria isso barato. E com a ajuda da Zira, que ele sempre usou e sabia que ela era muito apaixonada por ele cercou o Arrad e o matou. Ele nunca contou isso pra ninguém, nem pro Mufasa. O resto da história vocês sabem pelo filme O Rei Leão. Ele vai lá, mata o Mufasa, põe a culpa no Simba, depois o Simba vai lá e toma o trono dele e ele acaba morrendo lá pelas hienas, ironicamente. Essa história que eu acabei de contar, ela tem uma base ali em algumas coisas que são fatos dos livros. O fato da personalidade do Arrad, o fato de que a gente não sabe o que aconteceu com o Arrad e com a Uru, como que eles dois morreram, e também essa relação estranha que o Scar tem com as hienas. Por que será que ele tinha uma relação com elas? Será que é porque ele também era rejeitado?
respeitado. Isso aí sou eu que tô dizendo. Claro, isso não é oficial, isso é inventado, mas eu acho que seria uma ótima história de origem pro Scar. Eu não acredito muito no Rafiki, não. No próximo filme do Rei Leão que vai sair aí, o live action, a gente pode talvez, né, descobrir uma nova origem do Scar que seja talvez melhor que essa. E cara, muitas pessoas consideram o Mufasa um herói e tal, mas se você reparar no governo dele, mano, tá tudo errado, cara. Primeiro, por que toda essa segregação em cima das hienas, velho? Os caras deixavam crocodilos e não sei o que lá das contas junto com os outros animais, mas não, hienas aí, pô, hienas não, hiena não pode. As hienas claramente são mortas de fome, você vê que a todo momento elas estão ali roendo o osso. Ah, mas elas caçam por prazer, realmente, elas brincam bastante com a comida, mas elas têm fome. O Mufasa fala do ciclo da vida, que é basicamente uma convicção de que todos os animais têm que caçar um ao outro, só que isso é bem conveniente pra ele, que é um leão que tá no topo da cadeia alimentar, né? Ah, eu acho que os animais devem caçar um ao outro. Pera aí, mas quem vai caçar você? Ah, mas quando eu morrer eu vou virar mato e os antílopes vão comer o mato. Tá, mas quando vocês caçam a gente dói, e quando você morrer você vai estar morto, você não vai sentir a gente mordendo você. Fazer o quê, né? É a vida, é o ciclo da vida, é o ciclo sem fim. Que papo de maluco. Eu duvido que teve uma votação com isso aí, eu duvido que o antílope teria votado nessa ideia de que, ah não, os predadores podem caçar as presas e as presas ainda vão ter que se curvar a eles. Mas tudo bem, vamos parar pra pensar aqui que o ciclo da vida é justo e que ele funciona, e vamos parar pra pensar no momento em que as hienas atacam o Simba. Bom, o Simba é um leão filhote que é a presa das hienas. As hienas estavam fazendo nada menos do que obedecendo o ciclo da vida. O que aconteceu? O Mufasa foi lá e interrompeu o ciclo da vida. O Simba era uma presa que nem deveria estar no cemitério dos elefantes. As hienas eram seus predadores naturais naquele momento. Ele interrompeu e não só isso, ele foi lá e ameaçou as hienas e disse: nunca mais cheguem perto do meu filho e tudo mais. Ó, e o prêmio de animal mais hipócrita de todos os tempos vai para o Rei Mufasa. Olha, não tô aqui pra estragar a sua infância, até porque o Rei Leão é a minha animação favorita de todos os tempos. Eu só tô tentando te dar uma perspectiva diferente da história, entendeu? Que o Mufasa não era um cara tão bacana assim. Tanto que você consegue me responder o que o Scar fez de errado? Ok, ele matou o irmão dele, mas eu tô falando no governo dele. O que ele fez de errado no governo? Ah, mas as terras do reino entraram numa seca absurda quando ele tava governando. Será que foi por causa dele ou foi porque isso realmente acontece sempre nas terras do reino? No livro A Estrela Mais Brilhante, que conta a história do Mohato, o bisavô do Simba, que eu já contei essa história, tá aqui na descrição do vídeo também, é contado que existiu uma grande seca nas terras do reino e Mohato teve que ir lá e resolver. No livro A Tale of Two Brothers, é contado que existia uma seca inacreditável no reinado do Ahad. Essa seca, pelo visto, ela deve acontecer todo ano. Então será que isso é culpa do Scar? E olha só, para pra pensar, tudo que o Scar fez foi incluir as hienas dentro da sociedade, na qual leões e hienas estarão juntos num grande e glorioso futuro. Todas as leoas que estão acostumadas a viver sempre ali na superioridade não aguentaram o fato de que elas agora eram iguais às hienas. Isso é quase uma hienofobia. O Scar nunca quis destruir as terras do reino. Tanto é que tem uma cena deletada de O Rei Leão em que ele pergunta pro Zazu: Zazu, o que o Mufasa tinha que eu não tenho? Por que as pessoas não gostam de mim? Ele só queria ser um rei respeitado. Para isso ele matou o próprio irmão. Mas enfim, o que eu quero dizer é que em termos de administração, o Scar não falhou. As terras do reino só entraram numa seca absurda porque parece que todo ano isso acontece. E ele foi o único leão até hoje que incluiu as hienas dentro da sociedade. Incluíram elas no ciclo da vida. Eu não entendo porque os caras odeiam as hienas. É meio bizarro. Enfim, eu não quero transformar o Scar em um herói, muito pelo contrário, eu quero ele no posto do melhor vilão de todas as animações, mas eu acho que pra tudo tem um porquê, não que justifique, mas pelo menos é a origem de alguma coisa. Eu acho que o Scar não simplesmente nasceu um vilão, ele teve as suas motivações, o Mufasa não é um cara tão bacana assim, e essa é a minha opinião. Se você concorda mais com a origem do livro lá, contada pelo Rafiki, ou com a origem que eu tô contando aqui pra vocês, aí já é contigo. Inclusive eu quero pedir pra você comentar aqui embaixo qual a versão da história do Scar você acha mais bacana. A versão que ele mesmo se apelidou de Scar ou a versão em que seu pai o apelidou de Scar? Deixa aí nos comentários pra eu saber, beleza? Então é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu adicionei, obviamente, bem mais informações do que o meu primeiro vídeo lá. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like aí, vamos impulsionar esse vídeo, porque isso me ajuda muito. Vocês não têm noção, ultimamente vocês têm me ajudado bastante dando like, e eu espero que vocês continuem, tranquilo? E se você é novo aqui, tá todo dia passando aqui sem se inscrever, mano, se inscreve aí no canal, é de graça, é só dar um clique e já era, tá bom? Me segue também aqui nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, e valeu!